Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma cena que eu gosto de chamar de Meu amigo diz que você é uma supremacista, da série Falcão e o Soldado Invernal. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir para vocês curtirem, comentarem e, é claro, darem um pouquinho de amor para esse sininho e se inscreverem no canal, porque ajuda bastante. Então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então beleza. Solta o crack. Então, pessoal, no episódio 3 de Falcão e o Soldado Invernal, o Bucky, vai até a prisão onde o Barão Zemo tá preso. E o Zemo diz a ele que o que ele fez nunca foi pessoal, que ele era apenas um meio para um fim. Uma frase que ficou famosa por conta do livro que Zemo está lendo, Maquiavel. Essa frase é muito importante para a temática da série, porque a adoção dessa filosofia é o que pode definir para um indivíduo se os apátridas, por exemplo, são revolucionários ou supremacistas, ou se o John Walker é um herói de guerra ou um criminoso de guerra, e até mesmo se o Zemo é um benfeitor ou um malfeitor. Mas antes da gente entrar na cena de análise de hoje, eu quero falar um pouco com vocês sobre a série como um todo. Falcão e Soldado Invernal era para ter sido, em ordem de lançamento, a primeira série que a gente já viu no MCU. Mas por causa da pandemia, a produção foi atrasada e WandaVision assumiu essa posição. Mas fazia mais sentido Falcão e Soldado Invernal ser a primeira série, porque, bom, ela é mais similar ao universo cinematográfico da Marvel no cinema. É o mesmo tom, o mesmo formato, não teria um choque como teve WandaVision com as sitcoms. E também, ao mesmo tempo, seria uma transição muito mais suave para esse universo das séries. Apesar disso, essa talvez seja a produção mais política que a Marvel já realizou. Em entrevistas, a diretora da série é Kari Skogland, que, aliás, eu não tenho ideia se eu tô pronunciando certo, então se eu estiver pronunciando errado, me desculpe, mas eu acho que é isso, eu acho que é Kari Skogland, beleza? Mas enfim, ela já mencionou que ela abordou essa história como uma das mais importantes do século. A série poderia começar de forma bem diferente, né? Com o Sam tendo assumido o título e exercendo seu papel legítimo como o escolhido a dedo pelo Steve Rogers como o novo Capitão América. O que tornaria a narrativa bem menos interessante, na verdade. Ao invés de seguir o caminho mais rápido, o time criativo por trás dessa série optou por criar uma jornada na qual ambos o Sam e o público enxergassem o personagem como merecedor do título, não apenas sendo nomeado por conta do Steve. É aquela velha regra do cinema, galera, mostre e não esconde. E eles estão mostrando por que o Sam é o legítimo sucessor ao Capitão América. A série busca pensar o que realmente significaria para o mundo ter um herói embalado com uma bandeira, agindo internacionalmente. E com destaque para a questão de que tipo de pessoa seria escolhida para representar essa imagem super patriota. Podemos argumentar que esse tipo de questão já era imposto nos filmes do Capitão América anteriormente, e você não estaria de todo errado. Mas sempre foi claro que o manto usado por Steve Rogers era um produto da propaganda da sua época, que acabou retornando junto com o herói, modelos e valores antiquados trazidos para o presente. Então, nessa série a gente mergulha fundo nesse símbolo. E em momentos distintos, tanto do Sam, tanto da parte dos apátridas, né? Que aliás, falei sacaninho na série, que o nome apátridas não é muito maneiro, né? Mas eu não sei, em português eu acho que ficou legal. Flag Smashers em inglês é meio clichê mesmo, mas apátridas é maneiro. Enfim, tô saindo do tópico, voltando ao vídeo. Tem um questionamento genuíno na série se um símbolo como o escudo do Capitão América e a própria identidade do Capitão América deveria sequer existir no mundo atual, ou se seria muito melhor, na verdade, destruí-lo. É um dos grandes trunfos da série permitir a Sam que ele explore tudo que o símbolo que ele assumirá representa, tanto para grupos diferentes sociais, tanto para ideologias políticas diferentes ao redor do mundo inteiro.
Ao mesmo tempo, desde o início, a série demonstra como o personagem já possui características que realmente fazem dele um sucessor digno ao manto. Ele é o único personagem, além do Bucky, que entendem que o símbolo só tem um significado real dependendo da pessoa que o utiliza. Um excelente exemplo disso que o Sam fala no primeiro episódio é a swastika. Pois é ruim mencionar ela, é meio esquisito, mas na verdade isso tem muito a ver. Porque, cara, a cruz da swastika é um símbolo que data desde a época do período neolítico da história humana. Ele era utilizado na Babilônia, em Troia, no Egito. Para os nórdicos era um amuleto da sorte. Era um símbolo utilizado até mesmo pelos hindus. Apesar de uma história tão longa, o símbolo ficou para sempre manchado por conta do partido nazista alemão, porque é o exemplo mais famoso de utilização do símbolo. O mesmo serve para o escudo. Ele vai representar o que a pessoa que o empunha representa. Além disso, a gente tem a história apagada, como tantas coisas realmente são desse símbolo. A série utiliza o personagem do Isaiah Bradley para contar o que foi feito a um homem negro que utilizou o símbolo. O personagem foi criado justamente pensando em como seria para um homem negro representar a mascote, como dito pela Sarah, né, a irmã do Sam, de um país e de um mundo que ainda possuem questões seríssimas de racismo. Ter a ciência de que algo terrível e muito injusto foi feito a um homem que assumiu a identidade de Capitão América e tecnicamente foi o segundo Capitão América, mas que foi preso e humilhado, também era algo essencial de ser conhecido pelo Sam, antes que ele assumisse o título. Mas o que esse símbolo representa para os outros personagens, né, além do Sam? Bom, pro Bucky representa o seu melhor amigo, é a pessoa que acreditou nele apesar de tudo. O escudo é o Steve. Então, o escudo é uma representação vívida do Steve. O Bucky está na série representando vários soldados que ficaram com estresse pós-traumático. É claro que as situações específicas dentro da narrativa da série, com a lavagem cerebral e tudo mais, são fictícias e específicas ao personagem do Soldado Invernal. Mas essa questão da culpa após as suas ações e a dificuldade de enfrentar e se perdoar por conta de coisas que você fez durante o combate é uma coisa muito própria de combatentes com estresse pós-traumático e é muito bem explorado através do Bucky. Como ele mesmo diz, se o escudo foi destinado ao Sam e ele o rejeitou, é uma grande possibilidade do Steve ter se enganado quanto à escolha de Sam. E também a chance de Bucky se recuperar de seu Soldado Invernal. Pro John Walker é o símbolo do seu país, e tudo pelo que ele lutou a vida inteira, né? Ele foi um soldado por muito tempo e é o que ele sempre fez. Ele gosta de ser reconhecido como um bom soldado que faz o seu trabalho. Mas ao mesmo tempo, o escudo representa uma outra coisa pra ele, que é revelada nesse último episódio. Bom, último no momento que eu tô gravando isso aqui, tá? Que é o episódio 4. Nesse episódio, ele diz que o escudo representa pra ele também uma chance de redenção, de fazer algo que ele enxerga como digno. Porque as coisas que ele teve que fazer durante as missões que ele era enviado no exército para ganhar as suas 3 medalhas de honra não são muito bacanas. E aí a gente tem a Karli Morgenthau, né? E os apátridas. Para eles, o escudo é um símbolo supremacista de uma superpotência que pouco se importa para o bem-estar daqueles que não têm os mesmos recursos para poderem viver as suas vidas. A própria Karli diz, é uma lembrança da história das pessoas que foram deixadas para trás. E finalmente para Zemo, de forma similar a Karli, na verdade, ele representa a aspiração à supremacia. Super soldados que aspiram se erguer acima das pessoas em nome de um falso senso de proteção. E são inevitavelmente corrompidos por esse mesmo poder. É por isso que o Zemo consegue argumentar que a tentativa de criar super soldados remete ao nazismo, remete a ideias de supremacia. Por isso que ele coloca os Vingadores, Ultron e os nazistas todos no mesmo balaio. Todos certamente têm argumentos, mas voltemos a Maquiavel. E olha
Viu? Eu trouxe de volta. Achou que ia ficar Maquiavel solto lá em cima? Não, eu amarrei. Então, o Walker, ele busca sua redenção, né? Ótimo. Mas continua utilizando os mesmos meios que eram incorretos em seus trabalhos anteriores. Como ele mesmo diz, se nós fizermos o trabalho, você acha que vão encrencar com o como? Carly começa a ferir e até mesmo matar as pessoas que ela enxerga como inimigos. Enquanto isso, o Zemo sai da aristocracia e mergulha num mundo criminoso, assassinando aqueles que se opõem a ele. Todos os personagens dessa série estão dentro dessa área acinzentada, vistos como heróis para alguns, mas principalmente como vilões para outros. Na minha opinião, o quarto episódio, e de novo, o mais novo no momento em que eu escrevo e gravo esse vídeo, é o episódio que melhor representa essas questões. Nesse episódio, a dupla de heróis, principalmente Sam, é posta em contato direto com as filosofias de todos esses personagens que compõem essa série. O foco desse episódio são justamente esses diálogos e interações, enquanto a maioria dos personagens são conduzidos a um ponto que não tem retorno. A cena que melhor explora essas temáticas nesse episódio não é a cena que provavelmente vai ficar mais icônica. Mas eu vou falar desse momento também, então fica tranquilo, relaxa aí, fica de boa que eu vou chegar lá. Mas primeiro, eu quero falar dessa breve cena, que mostra o Sam se encontrando com a Carly para conversar. O Sam tá vindo de uma conversa com o Zemo, enquanto a Carly lida com as notícias sobre os homens que ela matou, o funeral da sua figura materna e uma conversa com um amigo e seguidor, que diz que ela o lembra do Capitão América, mais uma vez dando destaque aos diferentes significados desse símbolo. O embate entre os dois não é um embate de ação. Nesse momento, é um embate verbal. Sam até se compromete e diz que concorda com a luta de Carly. Ele só não concorda com a forma que ela está conduzindo essa luta. Nesse momento, demonstrando que o Sam é o único personagem a não adotar essa postura maquiavélica, já que até mesmo o Bucky está usando o Zemo como uma ferramenta para um fim. O Sam é o primeiro a quebrar esse padrão. O Sam confronta a Carly com a própria contradição presente em seus atos. Pegar um mundo unido e sem fronteiras, mas tomado através do derramamento de sangue, preparando toda uma próxima geração de revolucionários que vão querer vingança e que vai tentar fazer as mesmas coisas que ela fez. Uma revolução oposta. Então, não, o mundo não está se tornando melhor, apenas diferente. Ela mesma afirma, em uma hora, que ela mataria aquelas pessoas de novo, porque elas estavam no caminho dela. E o Sam, ele nem precisa dizer nada, ele só reage com porque, bom, é assim que ela soa, e ela se choca imediatamente com essa afirmação, porque ela está percebendo também as contradições presentes nisso. Mas infelizmente, qualquer progresso que estivesse sendo realizado nesse momento é interrompido pela entrada violenta da extremidade oposta a Carly, que é o novo Capitão América, John Walker. A cena encapsula muito bem tudo o que está ocorrendo na série e demonstra bem as ideologias contrárias. Mas quando a gente chega no fim do episódio, todas essas falas são silenciadas, literalmente, quando essa entrega leva à morte do Lemar Hoskins, que é o Estrela Negra. Isso gera uma reação imediata, na qual temos uma das imagens mais poderosas e chocantes de qualquer série ou filme do MCU até o momento. John Walker, enquanto Capitão América, persegue e executa brutalmente um dos apátridas que clama por misericórdia. Escudo ensanguentado, um símbolo manchado literalmente, é uma imagem que é simplesmente instantaneamente icônica. Essa é uma cena que certamente gera muito paralelo também com o abuso de força autoritária. Lembrando inclusive que no episódio anterior o Walker diz aos policiais com ele que não deem tempo dos criminosos destruírem, triturarem ou respirarem. Então, pois é.
realmente, depois de um final como esses, e nós ainda nem estamos no final da série, né? Faltam 2 episódios. Realmente o MCU já está entregando uma outra série de uma grande qualidade após WandaVision, e eu mal posso esperar para ver o que eles vão fazer a seguir, tanto na série, quanto no futuro do MCU. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem até o final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!